deixar carregando, né? Deixar que se lá fora. É melhor. Eu acho que vai ser igual a... Não sei o que é. Mas ele tentando se defender. Nossa. Ela não foi. então quer dizer que amanhã de manhã não tem aula, e às 7 da manhã não tem aula, ou tem aula? Acho que amanhã tem aula de inglês. Virou? Era amanhã e sexta, não tem aula. Era amanhã que você aula, e na sexta, porque na dele não vai ter mais congresso. Aí eu vou lá Mas porque não tem coisa de manhã, não. O congresso é de tarde, de noite, na então, sexta. mas é porque eu ia ser, amanhã e B2 na sexta. Aí pra não ter o B2 também na sexta, mas vai ter uma quinta. Aí vai ter aula. Aí eu também não posso dar aula. Não, se você não fosse ali, você não fosse. Aí eu digo, mas aí você vai ver. Você vai ver com a eu acho. O horário normal de 8 a 10. Adoro ela. Aí ela tá dizendo, essa mulher vai ser revoltada, vai na combinação, ela vai dizer, não darei mais aula. Graças a Deus. Porque eles já assistem aula. Porque já mandaram, já porque semestre passado também todo mundo muda, inclusive eu. Toda semana eu mudo horário. Aí eles reclamaram. Não, sim, não muda. Tu fala, mas não sai horário. Você acha? Você acha? Mas já alguém já veio falar contigo? Hã? A anatomia não vai Aí entrar. tem muito horário, filho, Frank. Não vai entrar? Não, eu fiquei voltando no laboratório. Você mantém isso, velho. Eu fui no laboratório horário. Que a gente não tem obrigação de vai trabalhar com esse. Torci a unha. Torci a unha. Foi em casa, dormi. Mas ele esqueceu. Ele é dental aqui. Não, mas ele fala, você quer ir? Eu tô todo hora. Vamos sim, não, ele chegou de 10 Se falar errado, ele falou que se inscrever errado. Aí eu tirei 8 e 12 por dia. Não ia ter que fazer assim, minha filha. Ele não vai Não ia virar. ter que fazer assim. Ele falou que o slide era fútil. Não chegava a professora de tal. Pra aula. Atrasava. Ele vai levar agora? Tava Chegou? 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 Chegou o quê? O professor. Professor? Sim. Não, isso daqui. Eu esqueci de gritar até que chegar. É sempre o professor da linha, mas o professor vai dar aula, mas tem que dar. A gente só tem que dar para o professor, mas aquele negócio que a gente tem que fazer. Não vai dar para o professor. Acho que o próprio marco deles tem. Eles têm, né? Que falaram assim, até carro de trabalho. Eita, tem que dar de parasita, menina. É pra amanhã. Tem que fazer. Acho que é. Eu não posso não sabe. É verdade. Vai entregar pra ela só? Mas será que ela veio? É aquele movimentar, vai? Não. Qual é esse? Tem que dividir a PGA. E a PGA, Mas menina. PGA vai acontecer na semana que vem. Não é pra dia 20, não, o governo dela fala pro dia 20. Eu
Falou depois, né? Pergunta então, pode ser que Ela falou na outra semana, em setembro, depois de mim. Eu também não. Mas também a gente tem que organizar. Não, mas eu acho melhor a gente dividir já. De todo jeito, a gente tem que levar já. Sim, mas ela não. São os dois. Quanta coisa. Por isso eu não gosto de ter deixado de você, Tanto tempo. Não é café? Você poderia ter feito antes, né? A gente Vai todo mundo comprar levar pão, cara. Eu já tentei. Preto. Pode bater uns papos. Mas era. Vou botar aqui minha garrafinha. Não, mas era tipo assim. Eu via tipo assim. Quando eu comecei a tocar violão, eu vi várias peças de branco. Como é que é? Era essa. Só essa. E essas duas. E o resto era preto. Era pra eu não. Carrego moral, né? Esqueci o olho do canal. E eu não. Você acha que sei lá, porque minha coisa é daquele jeito. Eu também aproveitava, tipo assim, eu não comia, então eu ficava no ouvido. Mas justo a gente falou quando eu meti, tipo, mas eu fiz muito pra você. Não, mas aqui. Eu fui dizer. Eu só não gostava de mim, eu não gosto. Eu fui Mas, tipo assim, dizer é involuntário, né? Ao povo penitenciário e criticando que eu ajudava no negócio do sono. Tentei explicar, não deixaram, só disseram, para de se envolver com droga. Você para de me envolver com gente louca. Sabe? Porque, tipo, pra ela dormir, ela tem que tomar uma dose altíssima de... Ele não quer prescrever o meu canal, ele quer dar Mas ele é antivacina. Eles são bolsonaristas. Todos são eu lá. Aí meu pacote todinho, né? O pacote todinho é exagero. Pobre ser família. Ele é o mistificador, né? Parece avião. Tá atuando com ele. E a prova já fizeram? Qual? CAC. Já? 10? Assim, chegou perto ainda. Deve ser um 10, um 8, um 10, um 7. 10 é 10, 8 é 8. 10 ou não 10? De 8. Chegando ali nas marcas de 8. Marcas de 8. Tá bom então, né? Para chegar no final do semestre, está precisando de nota. Que é a nota da nossa prova de CAC foi. Diz aí, Amanda, pra ele. Foi 10 ou não foi? 10? Não aí. 10? Mas já viram alguma coisa de história? Não. Mas ainda não, né? Sexta-feira. Tem nem um 10? Eu acho que na teórica. No outro eu errei uma pela vida. CAC 10. CAC 10. Eu esqueci de botar. Eu botei alto.
baixa cervical, superior da raiz. Acho que ela considera. Pra isso que vai ter action. Eita. Tranquilidade também. Pra ninguém ficar com 10 na fama. Só tem esse pouquinho de gente, a turma? Graças a Deus. Cadê o digníssimo representante? Os dois faltaram. São dois representantes, é? É o presidente e o vice. Ah, e o vice. E o presidente da Câmara, tem não? E aí, qual que é a aula de tórax aí? Essa? Embaixo. Tem até a prova aí, né? Será que tem? Abre pra que confirma mais tempo. Aí, aonde isso aqui? Aqui? Aí. Aí não. Nada? Vai lá. Não. E agora aqui? Foi corrompido. Não pode ser aberto normalmente. Sim, vai reparar. Sim. Não. Fecha. Aí deu certo. E agora? Ok. Abriu, deu certo. Ah, é pescoço, não? Oxê. Ah, rapaz. Tava com o nome tórax? Será se essa foi a aula que estava corrompida? Que ele... Mas quando ele clicou, tava todo. Abriu o pescoço, não tá errado. Volta. Fecha ele, né? Porque é difícil. Aí, ó, tórax. Tórax. Baixo. Aí, clica. Corrompido. Bota Sim, na bota cabeça. sim. Aí. Não foi possível reparar o arquivo. Aí lascou. Cancela a aula. Pera aí, calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui se tem alguma opção. Até que você não gosta. Liga com o botão direito do mouse. Mais fácil. Ele coloca isso aqui. Liga com o botão direito do mouse. Tem que transformar o arquivo em PDF. PDF? Ô, gente, já tá dando uma avaliação da semana no trabalho. Não abrir? Mas se esse mouse funcionasse... Tira e coloca o drive de novo. E aí? Abrir com lá em cima. Aqui? É. Agora? Aqui? Outro aplicativo. Abre com arquivos. Aí. Aonde? Vai mais pra cá. Pra esquerda, vai. Pra esquerda. Não. Não? É porque eu tô vendo não. Não tô vendo não. Aí pra esquerda, racha o mouse. Aqui, ó. O mouse pra cá. É. Aqui, ó. Aí, E? abaixo. Aí. Abre aí. Clica. Tá com problema. Bota no botão. Abre tentar abrir um Sei lá, não sei nem que. Na internet, professor. Aqui não. Vamos pra sala de aula. Sim, já A se sala E cadê agora? Abrir lá. Bom, deixa eu ver o que é isso aqui. Gesto. Cadê? Como é que rola aqui? Tá rolando, né? E a pausa aqui, né? Não, aqui do outro lado. No espaço também, se liga no pausa, se você Aí, de novo. Pausou? Não. Aí sim. Lucas, menino e paleta grande. Ligar a luz, Acender a luz, né? é, porque vai dar uma luz lá. Então. E paleta grande. Lucas, melhor disso. Bicho pesado, bicho. Não tem nome? Bom, hoje a gente vai falar de tórax, ok? E, obviamente, vamos falar de alguns procedimentos, que é o nosso objetivo, relacionado à anatomia torácica. Bom,
primeira coisa do tórax, a gente está vendo aqui, existe um arcabouço ósseo, né, que protege as vísceras torácicas. Ah, mas por que não existe um arcabouço abdominal? Porque quais são as vísceras mais importantes do nosso corpo? Coração, pulmão, né? Então a gente está vendo aqui que a parte mediana desse esqueleto existe um osso chato chamado sternum. Todo mundo está vendo aí? Então esse osso ele é importante na prática médica para a gente localizar alguns pontos que o médico vai precisar fazer os procedimentos relacionados ao tórax. Cada espaço entre uma costela e outra a gente chama de espaço intercostal. Certo? Então, na maioria das pessoas a gente tem 12 costelas. Certo? Então, na maioria das pessoas a gente tem 12 espaços intercostais. Por que eu estou falando na maioria? Porque tem gente que nasce com 11 costelas, tem gente que nasce com 13 costelas. Aí são variações anatômicas, a pessoa nascer com costela menos ou com costela mais, mas isso pode acontecer. Quando a gente vê aqui na parte de trás, cada arco costal ele se origina da parte do processo transverso da vértebra. Vocês estão vendo? Ele vai dar a volta na frente, a costela é afiada, ela vai dar a volta na frente e vai se inserir no externo. Sendo que mais ou menos a nível da linha hemiclavicular já não existe mais a costela como a gente conhece óssea, é a costela cartilaginosa, a gente chama de processo cartilaginoso. Então vocês estão vendo aqui que o arco costal, quando ele vai se inserir no externo, ele já não é mais osso, ele é cartilagem. Certo? Todo mundo está percebendo aí? Por que o ser humano, Jesus Cristo, fez isso aqui assim? Porque se a costela fosse totalmente óssea, da sua origem até a sua inserção, o que iria acontecer? Quando a pessoa respirasse, o tórax não ia expandir. Ia ficar um tórax rígido. Amém? Certo? Então, esse arcabouço cartilaginoso, ele serve para justamente a expansão torácica. Quando o indivíduo inspira, inspire vocês aí. O que é que está acontecendo com o espaço intercostal? Ele está aumentando ou está diminuindo? O espaço intercostal. O que acontece? São os bichinhos. O espaço intercostal é a amplitude aqui, a diferença de uma costela e outra. Diminui ou não? Diminui. O diafragma vai subir isso. Tá. Diminui porque o músculo contrai. Né? Então, na verdade, o que acontece? Quando você inspira, existe um músculo de transição aqui entre o tórax e o abdômen, tá? Que a gente é chamado de músculo diafragmático ou diafragma, que quando você inspira o diafragma, abaixa. Então, esse músculo, que é um músculo com avental, né? Que é a transição do tórax para o abdômen, ele abaixa quando você inspira profundamente. E quando você expira, ó, você joga todo o ar que está dentro do seu pulmão para fora, esse músculo sobe. Então essa transição tóraco-abdominal, ela pode variar. O diafragma pode subir na inspiração até o quarto espaço e pode descer até a cicatriz umbilical. Então existe essa variação. Então anotem aí, o músculo diafragmático, ele é responsável por 80% do processo ventilatório. O que é isso? Cada ato de respiração e ventilação, 80% da função pulmonar é responsabilidade do diafragma. E 20% dos músculos intercostais que estão entre cada espaço intercostal. Tem o intercostal externo e o intercostal interno. Certo? O que acontece? Quando o indivíduo quebra a coluna ao nível da região cervical, ele tem um acidente de moto, uma queda, ele andou tudo, pá, quebrou a coluna cervical. O que é que vai acontecer com esse músculo diafragmático? Ele não vai ter a mesma estabilidade para fazer a respiração. Mas vocês já pagaram CAC 1, né? CAC 1. E vocês viram que o músculo diafragmático é inervado por quem? Meu frente, que é originado da onde? Plexo cervical. Vai lá
em cima na região cervical. Então o nervo diafragmático, ele desce pelo tórax, pelo mediastino e vai inervar o nervo frente, vai inervar o diafragma aqui embaixo. Então se o indivíduo tiver uma lesão de C3, C4, C5, que é a origem do nervo frente, ele para, que músculo? Diafragma. E aí o que acontece com a respiração do paciente? 80% da respiração dele vai ser prejudicada. Com 20% da respiração ele vai funcionar normalmente? Não. Então, logo depois de 30, 40 minutos, esse indivíduo tem falência respiratória. Agora, se o indivíduo tiver uma lesão, em vez de ser C4, C5, C6, tiver uma lesão torácica, vai atingir o nervo frente? Não. Mas vai atingir os nervos intercostais. Tá? E aí, ele vai parar de respirar, sim ou não? Não. Porque o diafragma continuará a funcionar. Mais ou menos para entender? Então, se qualquer indivíduo tiver uma lesão medular alta, a nível cervical, rapidamente, meia hora, 40 minutos, uma hora, ele para de respirar. Se o indivíduo tiver uma lesão medular torácica, o diafragma se mantém funcionando e ele não vai parar de respirar. Então, aquela menina que teve um acidente, lembram dela? Uma ginasta, Laís, que teve um acidente, ela teve uma lesão medular alta, uma tetraplegia, ela ficou com os 4 membros do pescoço para baixo sem mexer, ela parou de respirar logo em seguida. E aí ela ficou com algum tempo com uma traqueostomia, né? A gente viu na aula passada, a traqueostomia com uma ventilação mecânica por algum tempo. Até acho que uma lesão sumisa. Né? Sendo quando o indivíduo ele não está tetraplégico, ele está paraplégico, ou seja, da cintura para baixo, aí o diafragma funciona normalmente. E ele não para de respirar. Certo? Então, toda essa história é para vocês lembrarem que 80% do mecanismo ventilatório vem do músculo do diafragma, que é aquele músculo avental, né, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Belezinha? Vamos lá. A cavidade torácica, ela tem basicamente 3 ou 2 regiões. As cavidades pleurais, uma de cada lado, e o meio, que é o mediastino. Né? E esse mediastino é dividido em superior, médio, anterior e posterior. Certo? Por linhas imaginárias anatômicas, que vocês vão ver isso na aula teórica. O que é importante a gente saber? Que o mediastino médio ele é composto pelo saco pericárdico e do coração. Certo? Então, logo atrás da região external fica o mediastino médio, ou seja, o saco pericárdico e o coração. Se o indivíduo tiver uma fratura desse osso externo, o que pode acontecer com o coração do indivíduo? Você está andando no seu carro lá, não está usando cinto de segurança, e aí você choca o seu tórax contra o volante do carro, quebra o externo, fratura externa. O que pode acontecer com o coração? Isso. A espícula óssea pode entrar dentro do seu pulso cardíaco e ter uma alteração cardíaca. Por isso, usem o cinto de segurança. Professor, lesão nesse cinto não é tão grave não, né? É tão grave sim. Então, o cinto de segurança, a marca do cinto de segurança, eu ia ter uns casos para mostrar, depois na próxima aula a marca do cinto de segurança indica que uma dissipação da energia cinética aconteceu ali e foi muito alta. Vamos traduzir isso daí. Você está lá no seu carro, está usando cinto de segurança, aquele torácico, certo? Se você bate o seu carro, aquela energia mecânica, ela é transferida para você, né, e atinge o seu corpo. Quando ela atinge o seu corpo, o cinto de segurança não vai segurar você, para você ser jogado para frente. Ele vai salvar a sua vida, não vai? Mas ele salva a vida provocando lesão no seu corpo. Então a gente fala que se o paciente chegar no hospital com uma tatuagem de cinto torácico ou abdominal, há uma probabilidade de 30% de lesão interna, seja no tórax, seja no abdômen. O airbag Diminui. Então hoje em dia, os carros com airbag, o marido tem, acho que é obrigatório, né? Com airbag, ele dissipa mais a energia cinética.
Então diminui o número do lesão. Então não quer dizer que o cinto de segurança, né, vai, entre aspas, salvar a sua vida. Vai salvar a sua vida provocando lesão. Né? E quais são as lesões do cinto de segurança com a tatuagem de cinto de segurança do tórax? A principal lesão são as fraturas de costela, que são comuns. Né? Ou seja, quando a energia vem da frente para trás, o que acontece aqui? Ó? Se eu apertar o tórax nesse sentido aqui, o que acontece com a costela? Ela dobra. E ela dobra, ela quebra principalmente na parte lateral. Né? Vocês imaginam que eu estou forçando aqui essa costela, onde é que ela vai quebrar? Quebra na lateral. Então a energia anteroposterior, que é a mais comum, a fratura dos arcos costais laterais. Quando a fratura do arco costal é lateral, muitas vezes a espícula óssea ela fica para fora da cavidade pleural, que a cavidade pleural está aqui dentro. E aí não fura a pleura e o pulmão do paciente. Quando a espícula óssea está para dentro, ela fura a pleura, a cavidade pleural, e fura o parênquima pulmonar. E aí escapa ar para a cavidade pleural. E o nome disso a gente chama de pneumotórax. Coloca aí, pneumotórax é o ar na cavidade pleural. Então eu falei para vocês que na região torácica a gente tem 3 regiões. As 2 cavidades pleurais, uma de cada lado, e no meio mediastino. Essas cavidades pleurais, pessoal, elas são virtuais, elas não existem na vida real. Ela é uma cavidade virtual, ela não é uma cavidade real. Sendo que quando o ar escapa do pulmão para a cavidade pleural, aí sim ela se torna uma cavidade real. E aí, se o ar entrar na cavidade pleural, o que acontece com o indivíduo? Você acha que ele vai respirar normal? Não, ele vai ter dificuldade para respirar, exatamente. Por quê? Porque a densidade pulmonar, a gente vai ver nas peças anatômicas, ela parece uma esponja, ela é muito pequena. Né? Então, qualquer lesão, qualquer fragmento, qualquer laceração do parênquima pulmonar, o ar vai escapar para a cavidade pleural e o pulmão colado. Rapidamente o pulmão colado. Fica bem fininho, murchinho. Né? E aí o indivíduo não consegue mais respirar. Ele não vai ver mais a troca gasosa naquele pulmão, vai respirar do outro lado. Certo? Quando essa lesão, que é bastante comum, que a gente chama de pneumotórax, acontece, o que é que o médico precisa fazer para salvar a vida do paciente? Ali falou drenar. Essa drenagem pode ser feita com dreno, especificamente, ou pode ser feita uma punção, que é muito mais rápido. Você pegar uma agulhinha, furar lá a cavidade pleural, esvaziar aquele ar e rapidamente o pulmão expande novamente. E o nome dessa punção, que é o primeiro procedimento, é toracocentese. Centese do latim é punção. Punção, cavidade pleural. Então, a toracocentese. O médico, qualquer médico, vai lá, pega uma agulhinha e fura a cavidade pleural e esvazia aquele ar que está ali dentro. Lembrar que a cavidade pleural ela tem pressão negativa. A cavidade abdominal tem pressão positiva. Então, se o indivíduo leva uma facada na barriga, o que acontece com a tripa dele? Isso, por quê? Porque a pressão é positiva, joga para fora. Se o indivíduo tem uma facada no tórax, o que acontece? O ar entra, porque a pressão é negativa. Certo? E aí que acontece o colapso pulmonar. Certo? Bom, vamos lá. Então a gente viu que existe um procedimento que é muito comum o médico fazer. Por quê? Porque o pneumotórax é um procedimento comum de acontecer. Né? E aí a gente tem que fazer especificamente em determinados locais. Então, a toracocentese, como notar, é realizada no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, ou no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. São 2 locais padronizados. Professor, eu posso drenar, eu posso fazer uma punção no sexto, no sétimo, no oitavo? Não. Pode, mas não está protocolado para se fazer. Porque se você fizer uma punção no sexto, no sétimo, no oitavo, talvez você fure a cavidade abdominal, em vez de furar a cavidade pleural. Então, o que é padronizado é que o médico generalista sempre vá no mesmo lugar, que é quinto espaço intercostal ou
segundo espaço. No segundo é na linha. Hemiclavicular, que é a parede anterior do tórax. E o quinto é a parede lateral do tórax, que é a linha axilar anterior e linha axilar média. A quinta é a altura do mamilo. Mamilo, exatamente. E a nossa referência nacional. Então, pessoal, não tem como você, no seu paciente, contar os espaços intercostais. Ah, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Isso não existe. Não existe essa relação. Você, por referência anatômica, você vai dizer qual é o segundo e qual é o quinto. No segundo, anota aí, existe uma elevação, um sobressalto, que é na junção de dois acidentes anatômicos do externo, que é o manúbrio do externo com o corpo do externo. Todo mundo palpa aí a depressão que é a fúrcula external, que é essa de cima aqui. Vai escorregar o dedo para baixo e o primeiro sobressalto é o ângulo external. Todo mundo palpou o seu aí? Esse ângulo external lateralmente é a linha clavicular do segundo espaço. É fácil? Vamos lá. Palpa a fúrcula do externo. Ó, a fúrcula external é esse acidente anatômico aqui de cima, tá? O acidente anatômico superior ao manúbrio é a fúrcula external. Você vai escorregar o dedo para baixo e o primeiro sobressalto é o ângulo external, que é a junção do manúbrio com o corpo external. Forma um ângulo, chamado ângulo diluído. Esse ângulo lateralmente representa o segundo espaço intercostal. Então você vem para a lateral do paciente, é o segundo espaço. É assim que a gente, na prática clínica, a gente utiliza. E como é que eu sei onde é que fica o quinto espaço? A doutora já falou aqui. No sexo masculino, o mamilo, a cicatriz mamilar, representa o quinto espaço intercostal. Na mulher, é o mamilo? Não. Na mulher, a prega mamária. O local de implantação da mama, existe uma prega anatômica, que é aquela prega da quinto espaço intercostal. Certo? Então você vai vir para a lateral, entre a linha axilar anterior e linha axilar média, e vai fazer a punção nessa topografia. Deixa eu ver se é o quinto. 1, 2, 3, 4. Quanto é que não existe a possibilidade do médico, quando entrar com uma agulha, furar a cavidade abdominal. Por que não existe? Porque na maioria das vezes o diafragma vai vir aqui, quinto, no máximo sexto espaço para puxar quando ele está respirando. Ele sobe e desce. Inspiração e expiração, certo? E fica por aqui. E aí o risco de você atingir a cavidade abdominal é muito pequeno. E aqui no segundo, nenhum. Beleza? Por que existe essa função do segundo? Porque existe a função do quinto. Quando o indivíduo está deitado, pessoal, e ele tem um pneumotórax, há uma tendência do ar ir para a região anterior do tórax. Então é mais fácil você retirar o ar daqui do que retirar o ar daqui. Deu mais ou menos para entender? Na criança, a gente só pode fazer a função no segundo espaço intercostal. No adulto, o segundo do quinto, mas protocolar no quinto. Por que na criança eu não posso fazer uma função no quinto espaço intercostal? Imagine que o dedo é agulha, o que pode acontecer aqui? E o tórax da criança é bem estreitinho. Isso, eu vou furar o coração da criança, às vezes, né? Então, abaixo de 12 anos, não pode fazer a função no quinto espaço intercostal. É igual a tribo. É, apenas no segundo espaço intercostal. Estão notando aí? Apenas no segundo espaço intercostal. No adulto, no segundo do Apenas quinto. o quê? No segundo espaço intercostal. Criança, apenas no segundo. Por que no adulto quinta mais metade? Vamos lá. Aqui tem menos volume. Exato. Ó, vamos fingir esse rapaz aqui. Ele é bem volumoso aqui, né? Ó, tá. Deixa eu pegar nela. Eita, Bora aqui, professor. Pedro. Essa aqui. Só é tudo que não pode filmar. Aí é. Tá. Não, é só uma furada. Vamos lá.
um dispositivo de acesso venoso periférico, vulgarmente chamado de gel, que ele tem 4,5 centímetros de comprimento. Todo mundo está vendo aí? Padrão, 4,5, tamanho da agulha. Se ele tiver muito tecido na parede torácica nessa região, esses 4,5 não vão atingir a cavidade pleural. Imagina que ele tem um subcutâneo bem espesso. Como é que esses 4,5 vai chegar aqui? Sendo que na parede torácica lateral, olha como é fininho aqui, ó. Então todo ser humano é assim, tem mais tecido na frente do que do lado. Então é mais fácil chegar na parede torácica na lateral do que na região anterior. Você tem que entender? Sim. E a população, principalmente a população americana que está muito obesa, a brasileira também está. A população americana está muito obesa, e aí o catetezinho não estava chegando no segundo espaço, na cavidade torácica. Então, ó, se não está chegando, vamos usar a parede torácica mais fina. Qual é a parede torácica mais fina? A lateral. Aí saiu do segundo para o quinto, mas na prática médica o segundo é muito mais fácil que o quinto, porque eu só vim aqui e funciona aqui. E o aço é muito mais fácil, porque quando o indivíduo está deitado, o ar vem para frente, ele sai aqui. Certo? Outro detalhe anatômico, já aproveitando a posição aqui. Cada espaço intercostal desse tem uma artéria, uma veia e um nervo, uma artéria e uma veia. São nervo intercostal, artéria intercostal e veia intercostal. A tríade, né? E uma tríade vascular. Vamos lá. Essa tríade, artéria, veia e nervo, eles passam aqui, ó, no bordo inferior da costela superior de cada espaço. Nossa, isso é importante. Então a tríade, né, nervo, artéria e veia, passa no bordo inferior da costela superior. Se eu pegar o meu catéter, tem uma agulha aqui, e entrar raspando esse bordo, pode ser que eu lesione a artéria intercostal, que rompa a artéria intercostal. A artéria intercostal é ramo direto da órgão. O que é que vai acontecer? Sangrar, sangrar muito. Então, em vez de você estar ajudando o paciente, você está piorando o problema dele. E pode até matar ele. Então, toda vez que eu for entrar em qualquer procedimento torácico, eu tenho que raspar onde? No bordo superior da costela inferior do espaço. Longe da tríade. Tá aqui em cima. Bordo superior da costela. Você imagina aqui, ó, o espaço intercostal. Eu posso raspar na costela de cima. Eu tenho que raspar sempre na costela de baixo. De cada espaço. Cada espaço intercostal no adulto tem 1 a 1,5 centímetros de comprimento. Tá? A criança, meio centímetro. Então, palpa de vocês aí. Palpa aí. Está palpando qualquer espaço. Aí você vê que dá para diferenciar bem o que é costela de cima e costela de baixo. Aí vem um bonitão e fura aqui, ó. Aí lesa a artéria intercostal, vai lá ver, não tem problema. Lesa a artéria intercostal e aí o sangue vai todo para dentro da cavidade pleural. E aí antes ele tinha um problema chamado pneumotórax, agora ele vai ter um problema chamado hemotórax. E aí, para resolver o hemotórax, tem que fazer um procedimento chamado drenagem tórax. Ou toracostomia. Toracostomia. Estomia, abertura, comunicação do tórax com o meio externo. Beleza? Então, toracostomia é uma coisa, toracocentese é outra coisa. Toracocentese, agulha. Toracostomia, procedimento cirúrgico. Pequeno, mas é. Então, esse detalhe anatômico é muito importante. Toda vez que você for adentrar o tórax, você tem que adentrar raspando a costela de cima ou de baixo? De baixo. Que é o bordo superior da costela inferior do espaço. Aí eu posso perguntar para vocês. Da superfície para a profundidade, ao nível do quinto espaço intercostal, que camada você vai ter que ultrapassar? Vocês vão dizer pele, subcutâneo, face que recobre o músculo intercostal externo, músculo intercostal externo, músculo intercostal interno, face ainda torácica, pleura parietal. São as camadas que eu falei? Então,
Não é fácil? Sim. Para vocês estudarem, vocês vão ver que é fácil. Por que vai sair na prova? Caiu na prova. Vamos lá? Então, a drenagem torácica e a toracostomia, ela é sempre realizada no mesmo lugar. Quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. No local da toracocentese, da parede lateral. O intercostal externo, o externo vai da linha hemiclavicular para trás. O intercostal interno vem da linha parasternal até mais ou menos 10 a 15 centímetros da parede lateral posterior. Você tem que se imaginar, né? É melhor ver na foto. Né? Eu vou mostrar ali na peça, não. É mais fácil. E um músculo é responsável pela abertura do espaço intercostal e outro músculo é responsável pelo fechamento do espaço intercostal. Um abre e outro fecha. Então, o externo e o interno. Quando eu faço a expiração forçada, ó, o que é que está acontecendo com as minhas costelas? Estão diminuindo. Se elas estão diminuindo, qual músculo está contraindo? Intercostal interno. Então, o músculo intercostal interno é um dos músculos que a gente utiliza para expiração forçada. Ele vai contrair o espaço intercostal, ó. Certo? Quando eu faço a inspiração forçada, quem é o músculo que contrai? Externo. Ele vai abrir o espaço intercostal. Então, um abre e outro fecha. Professor, mas aí, na inspiração, o espaço intercostal aumenta ou diminui? O que você acha? Não, eu acho que aumenta, só que você no início da aula disse que diminuiu. Então, na expiração forçada, ele diminui. Na expiração, ele diminui. Na inspiração. Então, só que aí o senhor logo... Eu falei o contrário, né? Desfaz aí. Peraí. Na expiração diminui o espaço intercostal. Na expiração forçada, eu diminuo o espaço. Na inspiração forçada, eu aumento. E também. Então não Tá estava errado. Mas na inspiração normal, a mesma coisa da forçada. Porque normalmente, pessoal, o músculo diafragmático, o músculo intercostal, ele fica paradinho ali, ó. E ele vai mexer aonde? Na inspiração forçada e na expiração forçada. Não tem tanta variação de espaço. Não tem. Na respiração normal, quem que funciona? É o músculo diafragmático. Quem vai contrair o músculo intercostal é na inspiração forçada e na expiração forçada. E aí também vem junto os músculos abdominais. Né? Quando você faz a expiração forçada, você contrai o músculo da barriga. Todo mundo está vendo? Façam a expiração forçada de vocês. Expiração? Expiração forçada. Sopro até o final. O que acontece com a barriga? Contrai. Quem que contrai? É o músculo transverso do abdômen. É o músculo mais interno. Então sempre o músculo mais interno é que vai contrair. Chega na academia, faz academia, aí faz a expiração forçada, contrai a barriga para fazer, né? Supino, para fazer o agachamento. Você tem que deixar o abdômen travado para fazer esse exercício. Você vai à academia, não é? Sim. O professor não fala isso para você, não? Seu pai? Claro. Bom, deixa eu mostrar aqui esse aqui. Bom, então vamos rolar aqui. A gente está vendo o procedimento aí, que é a toracostomia, que é realizada no quinto espaço intercostal. Certo? Então o médico vai fazer uma antisepsia da pele, tá? Vai fazer uma anestesia local, xilocaína, na pele subcutânea.
está mostrando aqui. Levanta o braço paciente. A gente sabe que entre a linha axilar anterior e média do quinto espaço, que é o mamilo ali. Ele localizou o mamilo, localizou o quinto espaço. Vai fazer uma sepsia na pele. Vai fazer uma anestesia local, pele subcutânea. Vai fazer uma incisão de 2 a 3 centímetros transversal no tórax para entrar o dreno. Vai fazer uma incisão transversal ou seguindo a costela, né? A posição da costela. E vai divulsionar com a pinça. Divulsão na medicina significa abertura, separação de tecidos. Divulsão romba. Raspando aonde? Olha ali, no bordo superior da costela inferior de cada espaço intercostal que você tem. Lembrar que em cima passa artéria, veia e nervo. E você vai separando que músculo? Fáscia torácica, depois intercostal externo, depois intercostal interno, depois fáscia endotorácica, depois pleura parietal. Nessa ordem. É porque você contar a pele como um só, né? Pele subcutânea. Então a gente pode deixar assim. Passa o dedo lá dentro, para fazer a chamada manobra digital, vê se o dedo entra. O dedo entrou, isso faz qualquer tipo de aderência, passa o dedo. O dreno torácico é de silicone, na maioria das vezes, ou de PVC, plástico duro. E ele é multifenestrado. Tem vários furinhos justamente para funcionar melhor. Ele marca a posição aí com a pinça e vai introduzir o dreno. Quando o médico põe o dreno, pessoal, esse dreno tem que ficar tocando a cúpula pleural. Ou seja, ele tem que ficar lá em cima. Então ele tem que guiar a introdução do dreno para cima e empurrar com a mão para esse dreno subir, em vez dele para baixo. Tá? Ele vai subir e vai ficar tocando aqui a cúpula pleural, o ápice da pleura. Lembrar que o ápice da pleura está no tórax ou está no pescoço? Já está no pescoço, né? O ápice da pleura está em que topografia? No pescoço. Ele está 1 a 2 centímetros acima da clavícula. Então, quando o médico vai fazer uma punção aqui, ó, da jugular interna, corre o risco dele lesionar quem? A pleura, o ápice da pleura, furar a pleura e provoca um problema chamado o quê? Pneumotórax. Aí, se o paciente tiver intubação e ventilação mecânica, vai ter que... Professor, a toracostomia para derrame pleural, a posição do dreno é diferente? Diferente, exatamente. Aí eu falei que na parede anterior é no segundo espaço, na parede lateral do tórax é no quinto espaço e na parede posterior, foi a pergunta dela, é isso aqui, tá lá, é no oitavo espaço intercostal. Também está descendo, né? Como eu sei, professor, onde danado é o oitavo espaço intercostal? Eu vou ter que contar, não tem como contar. Eu vou ter que vir aqui no ângulo da escápula. Vocês estão vendo aqui o ângulo da escápula? Ó, olha aí o ângulo da escápula. O ângulo da escápula corresponde ao oitavo espaço intercostal. Então, eu peço, senta aqui. Eu peço para o paciente sentar. Vamos dizer que essa moça tenha uma pneumonia, tem um derrame pleural. Tem um derrame pleural e formou líquido dentro da cavidade pleural. O líquido dentro da cavidade pleural a gente chama de derrame pleural. Certo? Eu vou ter que esvaziar esse líquido. Eu peço para o paciente sentar, nessa posição aqui. Vou palpar aqui, ó, o ângulo da escápula. Então eu sei que o ângulo da escápula é que espaço intercostal? Oitavo. E vou vir aqui fazer uma anestesia, funcionar aqui e retirar esse líquido que sai por gravidade. Sei lá, 200, 300, 1000 ml. Tiro a agulha e é uma toraxentese não é para retirar ar, é para retirar líquido. É sintese. Toraxentese. Posso fazer uma toracostomia também? Posso, mas aqui é uma sintese. Certo? Então, na parede posterior, que espaço que é? Na lateral, que espaço que é? E na anterior? Segundo. Já aprendeu. Uma dúvida?
Voltemos só agora para o pericárdio. Se porventura acontecer e o indivíduo levar uma facada no peito, e aí lesa o coração, lesa o saco pericárdio, começa a sair sangue da cavidade do ventrículo, átrio, para o saco pericárdio, vai acontecer um problema chamado derrame pericárdio. Nesse caso, você sente. E aí o indivíduo vai ter 20 a 30 minutos para resolver o problema dele. Por quê? Esse líquido que vai cair dentro do saco pericárdio, o saco pericárdio ele é inelástico, ele não estende, dilata. E aí ele vai comprometer a sístole diástole do paciente. Ele vai ter um colapso pulmonar e vai morrer. Então esse problema, anota, a gente chama de tamponamento cardíaco. Quando você é um médicozinho lá no interior, e chega o paciente com a tesourada aqui no peito, uma facada no peito, ele vai chegar vivo para contar a história no hospital. Quando é tiro, né, arma de fogo, e quando é trauma contuso, ele não chega no hospital para contar a história, ele morre na cena. Chega vivo. Mas na facada, na tesourada, né, a mulher dá a tesourada com raiva, e ela no peito do carro. Aí fura o coração e fura o saco pericárdio e o paciente chega vivo para contar a história. Sempre que ele chega vivo, meia horinha, tá? Para você resolver o problema. Aí para você resolver esse problema, você tem que fazer o quê? Tem que esvaziar o líquido do pericárdio. Como é o nome desse procedimento? Pericardiocentese, que é a punção do saco pericárdio. Ah, pessoal, nunca vi, nunca fiz. Então você morrer. Tem outra solução. Leva para um cirurgião para fazer uma toractomia, esternotomia e resolver lá dar o ponto do coração. Mas até chegar lá, se você está no hospital menor, está na ambulância do SAMU, em algum lugar, ou você faz isso, ou ele vai morrer ali com você. Ele fez aquilo porque ele é cirurgião, né? Mas e um clínico, como é que vai fazer aquilo? Não. É um que abre na ambulância, né? Costurar o coração. É um doente. Não, tem não. Tem material seguro. Isso aqui é o quê? Cadê aonde? No meio. Aqui, ó, né? Peraí. Isso aí é uma autópsia, tá, pessoal? Vocês vão ver o negócio aí. Bom, vocês estão vendo a abertura do saco pericárdio no método legista e estão vendo o coração repete com água. Está vendo aí com água? E aí vai mostrar a lesão cardíaca aí. A faquinha aí. Aí no ventrículo esquerdo. A lesão. Então esse indivíduo morreu de um tamponamento cardíaco. O que acontece? O nosso organismo ele é divino, né? Deus criou o nosso ser humano. Dentro do saco pericárdico existe uma certa quantidade de líquido pericárdico, que é justamente o coração deslizado dentro, né? E esse líquido pericárdico ele tem uma função anticoagulante. Ele tem anticoagulante no líquido, algo em torno de 50 ml. Se o sangue cair dentro do saco pericárdico, vai entrar em contato com o líquido pericárdico e não vai deixar que o sangue coagule. Então toda vez que você faz a pericardiocentese e você aspira, não vem coágulo nenhum. Por quê? O coração, o saco pericárdico, não deixa o sangue coagular ali. Por que está coagulado aí? Por que coagulou aí? Porque o indivíduo morreu. Então, quando o médico faz uma pericardiocentese e vem coágulo, está no lugar. Não, ou ele já morreu, ou você está no lugar errado. Você funcionou a cavidade pleural, você funcionou o fígado, você está dentro da câmara cardíaca, não no saco pericárdico. Tem mais ou menos para entender? Dá para fazer guiado por ultrassom? Dá para fazer guiado por ultrassom. Até é ideal, né? Mas às vezes a gente guia só pela anatomia mesmo. Quando não tem ultrassom.
Isso aí é uma pericardiocentese em um paciente clínico. Ele fez uma drenagem. Ó, ele vai palpar esse ossinho aqui, ó, que é o externo, mas esse acidente anatômico aqui é o processo tifoide. Ele palpa o processo tifoide junto com o embolo costal. Na junção dos dois, ele pega a agulha, funciona em direção ao ombro esquerdo, que a gente fala que é 45 graus em relação à pele, 45 graus à esquerda, e está fazendo essa tá? Em direção ao ombro esquerdo. Quando ele vai introduzindo a agulha, se o paciente estiver monitorado, vai fazer uma alteração desse jeito, que é porque ele está tocando o coração. Aí eu não introduzo mais esse tipo. Sendo que aqui deve ter uns 200 a 300 ml de líquido. Por que isso acontece? O paciente tem uma pericardite, exemplo, inflamação do saco pericárdio. Aí aquele líquido vai coletando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Dá tempo do coração se adaptar. E ele não tem tamponamento cardíaco. Mas no trauma dá tempo, ele leva a facada, o coração, o saco pericárdio encheu, não dá tempo de se adaptar. Então vai morrer. Deu para entender a diferença? Um é crônico, o outro é agudo. Então aqui vocês vão ver que ele vai funcionar, uma agulha aí, e vai aspirar um líquido inflamatório aí dentro. Guiado em direção ao ombro esquerdo. Vamos ver se ele encontra. E aí quando o saco está bem cheio, é fácil de tirar. Vai colocar um guia, como se fosse um central, né? Colocar o guia e o cateter lá dentro. Mas no trauma não é assim. Por que não é assim? Porque geralmente qualquer 20 ml tampona no bebê. Aí tem 200, 300, 500. Então o pericárdio fica enorme, parece uma moranga. A gente coloca o cateterzinho aí e resolve. Então esse procedimento aí, qual é o nome? Pericardiocentese. Geralmente quem faz pericardiocentese em paciente clínico é o cirurgião torácico, é o cirurgião cardíaco, não é o cirurgião geral, nem é o médico geral. Tá? O médico geral, o cirurgião geral, faz pericardiocentese em quê? Em problemas agudos, como tamponamento cardíaco por trauma. Certo? Bom, aí a toracentese, mostrando que existe uma técnica que a gente conecta a seringa com o soro para facilitar a introdução do cateter. Qual a referência anatômica? Linha clavicular, ângulo external, segundo espaço intercostal. Aí ele está 90 graus, ele vai entrar no espaço. Quando vier bolinha de ar, ele para de introduzir e deixa o cateter. Aí está explicando. Aquela seringa estava vazia, mas a gente utiliza com soro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui. Acho que nos Estados Unidos arrumaram uma agulha maior. Doutor Strange. Conhece? Doutor Strange, já assistiram da Marvel? Aí, ó, tem uma cena do filme aqui. Ele leva uma facada no peito, tá vendo aí, ó? Dá pra ver? Aí cai na escada, aí ele vai ser transportado lá para um hospital onde a mulher, sei lá, a namorada dele trabalha, né? Você lembra desse filme? Acho que não. É, tá muito sol aí. Mas não foi ainda não, ele ainda vai. Isso. Aí ele vai brigar com esse cabinho aí, aí vai. Já ele vai pro hospital. E a faca lá? Não, é a faca que tirou.
Ele vai, uma mágica, vai lá para o hospital, né? Vocês viram, né, que ele levou a facada bem aqui, ó, no precórdio. Aí vai para o hospital, chama a amiga dela, que já aparece aí, a amiga dele. Ei, me ajuda, me salva aqui. Aí chegou a residente aí, ó. Qual uma residente, hein? Já não. Ela leva ali para a salinha e vai fazer o quê? Uma. Peraí, cara, isso é 10. Aí ele diz, olha, não é aí não, é para cá. E vai explicando para ela como é que faz. Ela está vendo se tem algum pneumotórax, mas não tem. Aí está explicando, olha, a facada lá, vocês viram? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí ele pega a agulha, acho que a alma dele sai aí agora. Aí. Ele está bradicardizando, ele vai morrer, né? 40 de frequência. Aí a alma sai, né? A alma sai. Aí diz, ó, faça assim, assim, assado, porque ele é médico, né? Esse cara aí, né? É neuro, né? Neuro. Não sei, ele não sabe fazer isso, né? Aí ele diz, ó, pega a agulha, faça assim, assado, pai, e aspira o sangue do meu coração. Calma, não vai entrar no meu coração, não. Aí está explicando como é que faz o procedimento para ela, no inglês, né? Vai, devagar. Então, geralmente a gente vai entrar 45 graus em relação ao plano coronal, 45 graus à esquerda do plano sagital em direção ao esquerdo do paciente. Vai introduzindo até chegar no ápice do saco pericardial. Aí vocês assistem o filme em casa. Este que é o primeiro do Doutor Estranho. Bom, dúvidas? Vou ligar lá? Sim, sobre o negócio da faca. Então, você imagina, você levou uma facada no peito, né? Se você tira a faca, o que, é que pode acontecer? Estamponar onde a faca está estamponando e você sanguinar na hora. Então você estabiliza a faca, gás, esparadrapo, alguma coisa, para ela não mexer. Só quem vai tirar essa faca é o cirurgião do centro cirúrgico, não é você no meio da rua. E geralmente quem dá a facada, quem é? Dá a facada? A mulher, com raiva. Toma a faca. Dê a facada em mim. Isso. Todo mundo viu como é que a mulher dá a facada? É de cima para baixo. Aí quando ela dá a facada de cima para baixo, pega logo o coração do carro. O homem geralmente dá a facada como? Assim, ó. De baixo para cima. Aí pega a barriga. A mulher pega ou o pescoço, para matar logo. E aí demora mais para matar. Na raiva, né? Traída. Pronto, era isso. Alguma dúvida? Falei de pericárdio sem tese, tórax sem tese, tórax costumado. Vou mandar outro. Como é que vocês dividem a B2 hoje? É, a posição que bota o treino.